Grande professor Dante. Grande Yuri, tá me ouvindo bem? Aí, tudo bem? Olha o pessoal chegando aí, Bruno Rocha, Amanda, muitos alunos seus aí, professor, já, viu? Meu amigo Jorgian. Quero Pronto, mandar as boas-vindas aí pro pessoal que tá entrando, o Emanuel, diretamente de Parnaíba. Tô vendo aqui o pessoal que tá chegando na live, Yuri. pronto. O Alex, o homem do tributário aí. Vamos lá, já pode dar início. O Rênio também entrou aqui. Um abraço, pessoal. Vamos lá. Pessoal, tudo bom? Vou dar início aqui às apresentações. Eu sou Yuri Carvalho, sócio e advogado do escritório Cabaleiro e Rocha, né? E durante essa pandemia, que está todo mundo em casa, recebendo notícias o tempo todo, notícias que afetam as nossas vidas, o escritório tomou a iniciativa de fazer uma série de lives aqui com profissionais gabaritados, né? Para tratar das questões mais importantes que acabam atingindo nossos direitos nesse tempo de pandemia. Então, é com grande prazer que hoje a gente recebe aqui o professor Dante Ponte de Brito. Ele que é mestre em Direito pela Universidade Federal de Paraíba, da Paraíba, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e professor adjunto da Universidade Federal do Piauí, onde dá aulas na graduação, pós-graduação e no mestrado, na cadeira de consumidor, e onde eu tive o prazer de ser seu aluno. Não é, professor? Tão grande quanto o coração dele, ou quanto o currículo dele, é o seu coração e a sua humildade. Ele que tem uma paixão enorme pela docência, né, faz com que todos os alunos saiam da sala de aula verdadeiros entusiastas do direito do consumidor. E é com muito prazer, professor, que eu lhe apresento aqui, que eu tenho a honra de ter o senhor aqui com a gente, né, para tratar sobre esse tema, que vai falar um pouco sobre os reflexos da pandemia nas relações jurídicas de consumo. Eu passo a palavra para o senhor para dar aí as considerações iniciais. Bom, inicialmente, Yuri, quero agradecer demais o convite, seu e do meu amigo Berto, que também é professor comigo lá na Universidade Federal do Piauí. E quero dizer que é uma alegria aqui debater um tema tão rico que é o direito do consumidor com você. Eu já aproveito para fazer uma confidência aqui, Yuri, que o Yuri, na verdade, ele foi meu aluno 2 vezes de direito do consumidor. Mas não se espante não, pessoal, não é porque ele ficou reprovado, nada disso não, que ele só tirava nota 10. O Yuri foi meu aluno primeira vez na disciplina, né, se matriculou, e aí depois ele pagou a mesma disciplina como ouvinte, né, na minha turma de Direito do Consumidor. Eu até me surpreendi, Yuri, como é que você me chama aqui para falar sobre Direito do Consumidor? Eu pensei que você não aguentava mais ouvir a gente falar sobre Direito do Consumidor. Eu já tinha pago a disciplina 2 vezes, mas quero dizer que é uma honra, um prazer estar aqui, ó, mandar um abraço para o Ícaro também, que é nosso contemporâneo lá, seu contemporâneo, acho, o Ícaro, acabou de entrar aqui na live, nosso aluno lá da UF, sempre presente, Carlos Alberto, estou vendo o pessoal entrando aqui. Muito obrigado pela presença, pessoal. E como reflexão inaugural, viu, Yuri, eu queria dizer o seguinte, que nesses tempos de pandemia, o que acontece é o seguinte, a gente não tem a obrigação e nem tem a pretensão de passar aqui ensinamentos de forma definitiva, peremptória. É como eu gosto de dizer, nesse momento, que é o momento que a gente nunca esperou passar, nós estamos trocando os pneus do carro com o carro em movimento. Então, tudo que a gente dialogar aqui, diversos temas que a gente vai tratar durante a live, como a questão das mensalidades escolares, do superendividamento do consumidor, a questão do oportunismo contratual, o aumento abusivo dos preços, enfim, tudo isso são matérias que nós estamos construindo o conhecimento pouco a pouco. Então, essa é a reflexão inaugural que eu quero assim, passar para todos vocês que estão assistindo a gente, e também o seguinte, é que eu espero que essa pandemia, esse momento diferente que nós estamos vivenciando agora, sirva também como uma lição nas relações de consumo. E qual que é essa lição que eu estou falando? A lição é que eu espero que as empresas, os fornecedores, se deem conta de que a engrenagem principal da máquina chamada relação de consumo é o consumidor. Então, o consumidor que é tão maltratado diuturnamente, eu espero que as empresas percebam a importância para a própria empresa, para a relação de consumo e para a economia da valorização do consumidor. Então, de certa forma, essas lives que eu venho fazendo, essas discussões nos grupos de estudo, de pesquisa, também tem essa intenção. E fortalecer a ideia de que o consumidor é a parte central dessa relação e, por isso, precisa ser valorizado. Perfeito.
Vamos lá, professor. Antes de, como a gente tem pessoas aqui das mais diversas áreas, né, é importante a gente situar um pouco eles do que seria realmente essa relação de consumo, não é? Que é uma relação diferente da relação que teria, por exemplo, se eu fizesse um contrato de compra e venda com o senhor. Se eu pegasse meu carro usado, vendesse para o senhor não seria exatamente um consumidor, né? Então, vamos enquadrar direitinho o que seria essa relação de consumo. A relação de consumo é uma relação que tem, de um lado, um fornecedor, que ele disponibiliza serviços e bens de maneira a pessoas, a uma quantidade indeterminada de pessoas no mercado de consumo, e do outro lado a gente tem um consumidor, que é a parte vulnerável dessa relação, né? E por ser vulnerável, ele merece um tratamento jurídico diferente, porque a gente tem uma disparidade de armas aí entre o fornecedor e o consumidor. Essa condição de vulnerável é o reconhecimento da falta de poder de barganha que ele tem nessas relações de consumo. Inclusive, o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, ele traz a defesa do consumidor como sendo um direito fundamental, né? Como disse John Kennedy, em seu discurso célebre, todos nós somos consumidores em algum momento da nossa vida. A gente é consumidor agora, por exemplo. O ar-condicionado, ele está aqui funcionando, né? Quando eu estou dormindo, ele também está funcionando e eu sou um consumidor, né? Então, é muito importante que todo mundo esteja aqui, que as pessoas estejam sempre inteiradas de seus direitos, porque é algo que é inerente à vida de todos, né? Então, é importante a gente demonstrar um pouco essas facetas que a vulnerabilidade tem, né, professor? O consumidor é vulnerável tecnicamente, porque ele não conhece as especificidades técnicas do produto e do bem e do serviço que ele acaba adquirindo ali. Ele não sabe como foi feito, se foi feito de acordo com as normas regulamentares, então ele não conhece nada da engenharia do produto e do serviço que ele acaba adquirindo, né? Ele é vulnerável juridicamente, porque o fornecedor, como empresário, na maioria das vezes, ele detém um grande conhecimento jurídico sobre todas as normas ali do seu setor. Então, ele tem uma previsibilidade muito grande de tudo que diz respeito ao seu negócio, né? Do outro lado, a gente tem um consumidor que não sabe nem onde está pisando, né, professor? Na maioria das vezes. Quem aqui dessa live nunca assinou um contrato de 30 páginas, 20 páginas, passou o olho, assim, rapidão por ele, né? Declarou que leu, declarou que entendeu e assinou. Ainda que esse consumidor tivesse lido todas aquelas cláusulas, às vezes as informações são tão imprecisas e tão complexas que não adiantaria de nada, né? Então, ele, além de vulnerável juridicamente, o consumidor na maioria das vezes, vulnerável informacionalmente, porque as informações que lhe são repassadas não são claras, e quando são claras, são complexas, ou seja, é muito complicado para ele ter esse discernimento, né, sobre tudo aquilo que está em sua volta. Então, professor, a gente separou alguns temas aqui, né? Mas sobre esse particular, viu, Yuri, eu quero até fazer um comentário que você expôs muito bem as espécies de vulnerabilidade, e antes de a gente passar para o primeiro tema, eu queria fazer um comentário acrescentando nisso que você falou, que é o seguinte: há uma espécie de hipervulnerabilidade, que é a hipervulnerabilidade situacional. Primeiro eu vou dizer o que é hipervulnerabilidade, né? A vulnerabilidade, como você expôs muito bem, é a pedra de toque do direito do consumidor. É a viga de sustentação do edifício jurídico chamado matéria consumerista. Então, todo consumidor é vulnerável. Isso tem previsão lá no artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, há um conceito implícito, que é o conceito de hipervulnerabilidade, que significa uma vulnerabilidade agravada, uma dupla vulnerabilidade do consumidor. Essa hipervulnerabilidade se dá, por exemplo, na questão dos consumidores idosos, consumidores indígenas, consumidores crianças, consumidores pessoas com deficiência, etc. Mas também a hipervulnerabilidade não se dá só em razão do sujeito, como esses casos que eu acabei de mencionar. A hipervulnerabilidade pode também ser situacional, e esse é o caso da pandemia que estamos vivenciando.
esse momento, essa situação que nós estamos vivenciando agora, faz com que o consumidor se torne mais fragilizado ainda. Basta a gente pensar no exemplo, né, do desabastecimento em alguns setores da economia e perceber que o consumidor encontra-se, sim, mais vulnerável. A gente pode pensar também no consumidor que hoje, agora, praticamente todas as operações tem que fazer online. Então, há também uma vulnerabilidade maior nesse sentido. Então, toda relação de consumo pautada nesse tempo singular de pandemia, ela deve ser encarada sobre esse ponto de vista da hipervulnerabilidade situacional. E isso deve pautar todas as questões que a gente vai discutir agora na live, né? E, enfim, todas as ações judiciais ou demandas que venham a surgir a partir de agora. Perfeito, professor, perfeito. A gente tem setores sociais, né, os idosos, as crianças, que agora mais do que nunca estão numa situação agravada de vulnerabilidade. E é isso que vai nortear aqui nossas exposições aqui para frente, né? E se você me permite mais uma colocação que eu lembrei agora, é que a gente está vindo surgir muitas medidas provisórias, né, que são aquelas normas editadas sem passar por aquele rito ordinário das casas legislativas, e algumas dessas medidas provisórias, elas podem ter uma interpretação que inverte os valores, né, da relação de consumo. No entanto, a gente tem que ter em mente como premissa inicial, ainda como uma reflexão inaugural, que o CDC é uma norma de eficácia supralegal. O que significa dizer que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de eficácia supralegal? Quer dizer que naquela simbologia da pirâmide atribuída a Kelsey, o Código de Defesa do Consumidor ele está abaixo da Constituição, que é a lei maior, mas está acima das leis ordinárias. Então, o Código de Defesa do Consumidor deve prevalecer sobre as demais normas. Então, é preciso a gente ter isso em mente na hora de interpretar um caso concreto. Saber que as normas do CDC têm eficácia supralegal. Isso vai servir de norte para guiar a gente em todas as interpretações daqui para frente. Perfeito, professor. Mandar um abraço para Jesus Lene, que acabou de chegar aí, minha colega de pós-graduação. É um prazer enorme. Dona Maria do Carmo, minha mãe, professor. Está presente aqui também. Doutora Hanna Brenda entrou também, que faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, está aqui representando a comissão. Eu vi aqui os amigos entrando. O Berto também, eu já vi que entrou aqui para conferir a live também, Yuri. É isso aí. Só gente bacana. Então, iniciada as considerações iniciais, né, finalizadas, na verdade, a gente pode passar aqui para alguns temas mais sensíveis que a gente selecionou para conversar aqui, para fazer um bate-papo, né? Então, eu passo a palavra para o senhor, professor. Gustavo também entrou aqui, mandar um abraço para meus alunos do mestrado. O Gustavo representando aqui, que ele é o líder dos discentes lá do nosso mestrado em Direito da UFP. A Nathalie também entrou, lá de Belém. Ó, nós estamos com a audiência até no Pará, viu, Yuri? A responsabilidade está aumentando aqui, é todo o Brasil. Então, Yuri, eu acho que o primeiro tema que a gente tinha selecionado é o tema das mensalidades escolares, né, que é um tema palpitante, né, que vem trazendo várias discussões, e você escreveu um artigo, foi para o Portal AZ, não foi, Yuri? Eu li o artigo, excelente, eu vou fazer aqui algumas considerações iniciais, eu quero que você também comente sobre o seu artigo, que eu achei que você falou sobre a portaria, né, do Ministério da Educação, mas as minhas considerações em relação às mensalidades escolares, o que eu quero dizer é o seguinte, é que é preciso ter muita cautela. Aliás, é preciso respeitar o bom senso e a boa-fé objetiva, que é um dos pilares também que compõem os princípios da relação de consumo, que nada mais é do que aquela ideia de lealdade, a ideia de eticidade, de cooperação, de harmonia dos interessados nas relações de consumo. Então, nesse particular aqui também, das mensalidades escolares, é preciso respeitar a boa-fé objetiva e o bom senso na hora de negociar eventual redução. O que acontece é o seguinte, o governo federal editou uma medida provisória, que é a medida provisória 934. E essa medida provisória dispôs o seguinte, que as instituições de ensino não estão obrigadas a ofertar a totalidade dos dias letivos a que estavam comprometidas antes da pandemia. Então, muitos estabelecimentos de ensino acabaram seguindo essa orientação. E, além disso, passaram a adotar
aulas online, né, via plataforma digital. E alguns consumidores se sentiram prejudicados ou lesados no sentido de achar que não deveria mais pagar a totalidade da mensalidade. E qual seria o argumento? É que a aula veiculada por meio da plataforma digital, da internet, não teria a mesma qualidade de uma aula presencial. E, além disso, não foi o regime contratado inicialmente. Se fosse uma aula, um curso de EAD, né, do ensino à distância, tudo bem, mas não é o caso. Então, como houve essa alteração, deveria haver uma renegociação das partes. Bom, alguns estados, o Ministério Público, o PROCON, passaram a intermediar essa relação, né, essa negociação entre os consumidores e os sindicatos dos estabelecimentos de ensino. E o que eu venho observado é que, em média, no Maranhão, eu vi que ocorreu isso, aqui no Piauí, algumas escolas voluntariamente já reduziram o valor em torno de 20% a 30%. Então, essa negociação, na verdade, está em andamento. Foi aquele alerta que eu fiz no início da live, não é, Yuri? Nós estamos trocando os pneus do carro com o carro em andamento. Quer dizer, isso aí, a construção dessa negociação ainda está sendo operada. Então, outro fator relevante que eu acho que pode ser argumentado é que muitos pais matriculam o filho em uma determinada escola, sobretudo no ensino infantil, para que aquele menor socialize, né? Então, se não está havendo essa socialização, se não está havendo aquele aproveitamento do espaço da escola, da estrutura daquele estabelecimento, então daí seria a justificativa para haver uma redução da mensalidade escolar. Mas outras escolas estão antecipando férias, estão negociando de outras formas. Então, esse é um assunto em aberto, e aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu artigo, né, o que foi que você expôs lá sobre a portaria em relação a esse assunto. Perfeito, perfeito. Vamos lá, a portaria do MEC foi a portaria 343, 17 de março de 2020, né? Ela veio para regulamentar um pouco essa medida provisória, né? Ela autorizou que as instituições que davam aulas presenciais pudessem dar aulas online, né? E aí possibilitou, como o senhor bem falou, a suspensão do contrato com a reposição posterior e a antecipação das férias, né? Então, houve uma revolta por parte dos pais e alguns alunos, porque eles achavam que a faculdade estava tendo menos despesas com luz, com conservação, né, com internet, que por isso esses valores deveriam ser repassados em forma de desconto para os alunos, né? O que a gente tem aqui, como o senhor bem mencionou? Quando a gente contrata com a instituição de ensino no modo presencial, a gente tem a expectativa de ter ali uma sociabilidade muito grande, um convívio interpessoal entre alunos e professores. Isso tudo, a estrutura física ao dispor, as bibliotecas, né? Isso tudo faz parte da composição do preço do nosso contrato. A gente aceita pagar aquele preço, o consumidor aceita pagar aquele valor, porque ele acha isso relevante. Imagina, professor, se eu não tivesse tido esse contato interpessoal, eu não estaria aqui com o senhor, eu não seria sócio do professor Berto, que é meu sócio hoje, mas foi meu professor na Federal também, né? Então, isso tudo é muito enriquecedor, e isso compõe o preço, né? E, claro, se a gente tem uma alteração por um fato posterior que desequilibra essa engenharia contratual, nasce às partes o direito de rever esse contrato. E essa revisão pode acontecer de duas formas. Ou na via judicial, ou na via do consenso. O consenso deve ser sempre estimulado, né, professor? Porque é a alternativa mais barata, menos dolorosa que a gente tem até os dias atuais. O judiciário nem está funcionando como ele funcionava antigamente. Ele já era moroso. Agora está cada vez mais. O advogado está até impotente, porque ele não consegue ir até um fórum, até o tribunal. As coisas ainda estão se adaptando, né? Mas, claro, se essa negociação não conseguir ocorrer na via do consenso, as pessoas devem procurar o judiciário. Agora, é claro que a tarefa do judiciário, ela não é fácil, né? Os juízes, eles devem se pautar cada vez mais na proporcionalidade e na razoabilidade na hora de fazer essas reduções, porque elas não podem ser feitas a qualquer custo. A faculdade tem custos para funcionar, e esses custos, por vezes, refletem as próprias exigências do MEC, né? Que trazem ali os requisitos de docentes que devem ter tais qualificações, a estrutura deve ser
deve estar de acordo com a regulamentação do MEC, e isso tudo compõe o custo dela, né? E uma redução, de qualquer forma, indiscriminada, pode acabar prejudicando essas empresas. Eu não estou puxando sardinha para a empresa, mas a gente tem que levar em conta que as instituições, como empresas privadas, ela tem um papel social muito relevante, na medida que geram empregos, são fontes de arrecadação de tributos, né? Os professores dependem dela, a tia da cantina depende dela, então ela movimenta a economia ali. Tem vários prestadores de serviços que prestam serviço para ela, então a gente tem que olhar para esses dois lados, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande. O que o Procon fez em relação a isso, né? Ele editou uma notificação recomendatória aqui no Piauí, é a número 3 de 2020, que ele falou o seguinte: pessoal, instituições, me apresentem aí em 90 dias a planilha de custo de vocês para saber se houve uma redução, né? E se houve uma redução, realmente se ficar comprovado, vocês repassam para as instituições. E ela declarou também, ela recomendou também que as instituições que não pudessem ministrar aulas online pudessem rever os contratos com os pais, né? Mas, claro, isso é uma recomendação, não é nada... Ninguém é obrigado a fazer nada, né? E a recomendação também foi muito criticada porque ela condicionou esses repasses para o próximo semestre, né? E as necessidades são atuais. Então, vamos lá. O que faz nascer o direito de revisão do contrato é justamente essa alteração na base objetiva do negócio jurídico, né? Na forma de sua execução. Se mudou a forma de execução, já nasce ao consumidor o direito de rever esse contrato. Como ratifica essa teoria, né? Defende essa teoria Flávio Tartucci, Cláudia Lima Marques e Bruno Mirage. A gente tem, falando em hipervulnerabilidade, nessa relação a gente tem elementos hipervulneráveis, que são as crianças, né? Os pais de crianças do ensino infantil, que não tem como acompanhar eles de forma online, não tem como repassar esse conteúdo, e também aquelas graduações, professor, que exigem aulas práticas, que tem um conteúdo laboratorial constante, como medicina, como enfermagem, biologia. Algumas graduações elas não conseguem funcionar a contento, não é? Então elas estão mais ainda prejudicadas, esses consumidores. E claro, o modo de ensino online vem aí para escancarar ainda mais as desigualdades sociais do nosso país. Muitos alunos, por mais que estejam da rede privada, ok, mas muitos alunos não detêm uma internet de qualidade, ele não detém em casa um aparelho eletrônico disponível que seja compatível com esse modo de ensino, né? Então, isso acaba por onerar muito ele, porque se ele quiser ter que ter uma aula, ele tem que adquirir uma internet boa, tem que adquirir um aparelho telefônico, para ele, né? Para ele passar ali metade do dia ligado nele, às vezes ele não tem, né? Então, a condição desse estudante é ainda mais precária como consumidor, não é, professor? Deixa eu só lhe perguntar, Maria do Carmo é sua mãe, que está online? Minha mãe. Mas ela está dizendo, esse menino é muito lindo e sabido. Concordo, viu, dona Maria do Carmo? É um aluno, como eu digo sempre, o verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre. Ele sabe muito mais direito do consumidor do que eu. E eu concordo com a senhora está de parabéns, viu? A senhora está de parabéns. Yuri, eu concordo em tudo, gênero, número e grau, tudo que você falou aí, assina embaixo. E as empresas realmente têm que ser observadas que elas estão tendo outros custos, seja para ter um maior gasto para turbinar o acesso à internet, ou adquirir plataformas digitais, enfim. Então, é preciso olhar os dois lados. Da mesma forma que muitos consumidores, e eu já tive relatos, pessoas chegaram para mim e disseram, mas professor Dante, como é que pode? As aulas que duravam cerca de 5 e 6 horas da minha filha, agora estão sendo passados vídeos de 30 a 40 minutos. Como pode dizer que essa aula online substitui uma aula presencial com essa quantidade de tempo tão curta? Então, eu acho que é preciso ver os dois lados, né? É preciso haver uma harmonização e uma cooperação entre as partes. Então, essa é a tônica das relações de consumo. É como eu digo sempre, o Código de Defesa do Consumidor não pode ser encarado como o código de penúria do fornecedor. É preciso que as partes dialoguem e negociem. Agora, muitas vezes, o consumidor se vê
um pouco abandonado, né, quando ele vai tentar negociar. Por isso que eu acho muito relevante, eu citei aqui os casos do PROCON, do Ministério Público do Piauí e também do Maranhão, que eu tive conhecimento, quero parabenizá-los, né, a Ana Luísa, que está presente aqui na live também, que trabalha no Ministério Público. Por quê? Porque é papel dessas entidades servirem como uma ponte para que haja essa negociação, porque às vezes o consumidor sozinho, quando vai negociar com a empresa, acaba que não consegue uma negociação exitosa. Então, é importante que essas entidades, como o Ministério Público, o PROCON, as entidades governamentais, administrativas, componham esse conflito. Então, é necessário que as duas partes, né, saiam ganhando, que ninguém saia perdendo. Perfeito, professor. Avançando aqui no nosso tema, né, a gente separou um tema relevante que a doutrina tem trazido, a doutrina moderna tem trazido, que é o superendividamento do consumidor. A gente tem um salário mínimo, professor, instituído pela Constituição Federal, né, no artigo 7º, inciso 4º, que ele estabelece que ele deve dar conta de suprir as necessidades básicas de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, higiene, transporte e previdência social. Quando a gente considera que esse salário mínimo ele foi fixado nesse ano em R$ 1.045, a gente vê que o que está na Constituição ainda é uma utopia, né? É uma inconstitucionalidade eterna, né? Então, como a Corte Constitucional colombiana, ela denomina esse estado, essa situação, como estado de coisas inconstitucional, né? Que é uma violação reiterada de direitos fundamentais e uma falta de atenção mesmo dos poderes públicos com a situação. Então, claro que, em grande medida, isso reflete no superendividamento do consumidor. Os consumidores eles não conseguem arcar, muitas vezes, com as suas dívidas. E isso não é de forma dolosa, né? Isso acontece porque realmente ele tem necessidades ali e acaba não conseguindo arcar. E nesse momento de pandemia, me parece que essa situação fica ainda mais frágil, né? Para o consumidor, ele fica ainda mais endividado. Então, existe, nesse momento, professor, o perigo de aprofundar ainda mais o fenômeno do superendividamento? Bom, esse é um tema muito relevante, que está na ordem do dia. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Dr. Tibério Borges, grande neurologista. Está parecendo aquela live de cantores, né? Que eu fico mandando abraço para todo mundo, Yuri. Mas é porque é tanta gente querida aqui que eu estou vendo comparecendo aqui na live. Como eu escutei o professor Raul, meu chefe lá na Universidade Federal do Piauí, chefe do Departamento de Ciências Jurídicas, ele disse, nos dias de hoje, com tanta informação, né, tanto entretenimento, tanta live, a gente ter pessoas aqui disponíveis para nos ouvir é uma honra, né? Então, quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui compartilhando conhecimento com a gente nesta tarde e debatendo sobre a temática do direito do consumidor. Bom, então a questão do superendividamento é um tema que está na ordem do dia. Eu até estava lendo uns dados que eu fiquei alarmado, que mais de 60 milhões de brasileiros são endividados no país. Quer dizer, um número altíssimo, né? E a maioria dos consumidores endividados, Yuri, eles são oriundos do cartão de crédito. Até aproveito para fazer uma confidência aqui, eu nunca falei nem em sala de aula, estou falando aqui na live ao vivo, eu não tenho cartão de crédito, e se algum banco mandar para mim, eu quebro. Eu detesto cartão de crédito, aquilo é a maior armadilha que tem no mundo, mas não sigam radicalmente meu conselho não, viu, pessoal? Mas o cartão de crédito, ele tem diversas armadilhas que em um outro momento eu posso aqui expor para vocês. Mas a questão do superendividamento é uma questão que está na ordem do dia. A papisa do direito do consumidor no Brasil, que é a professora Cláudia Lima Marques, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vem encampando uma verdadeira saga, uma campanha, né, para a aprovação do PL 3515 de 2015. E esse projeto de lei, caso venha a ser aprovado, na verdade ele já passou pelo Senado Federal. Ele está na Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado, ele vai alterar o Código de Defesa do Consumidor em diversos dispositivos, tanto da parte geral, lembra lá, né, Yuri, das aulas, parte geral, artigo 1º ao 7º do CDC, e parte especial do artigo 8º seguintes. Então, o PL 3515 altera o artigo 6º, o artigo 4º e também acrescenta determinados dispositivos na parte especial. Por exemplo, o artigo 54A, que ele vai trazer o procedimento para renegociação de dívidas.
Então, o que acontece, pessoal? Esse PL, ele vem tramitando no Congresso Nacional e os consumeristas, também o Bruno Miragem, Erma Benjamin, estão fazendo uma verdadeira campanha. Inclusive, eu vou compartilhar nas minhas lives nos próximos dias alguns banners, né, que essa campanha vem produzindo para que essa norma seja aprovada. Qual que é a importância dessa norma, pessoal? Bom, a gente pode definir o consumidor superendividado como aquele consumidor que é uma pessoa natural, de boa fé, e que ele não tem a possibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas exigíveis e vencidas sem comprometer o mínimo existencial. A gente sabe que os pilares do Código de Defesa do Consumidor e da própria Constituição, né? São a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial, né? Então, a ideia é que com a aprovação desse projeto, milhões, né, de reais sejam devolvidos à economia. Então, quando um consumidor que está superendividado renegocia sua dívida, isso é bom para o consumidor, é bom para a empresa e é bom para a economia. Inclusive, vários problemas de ordem social e psicológica surgem em consequência do superendividamento, como, por exemplo, a questão de divórcio. Muitos divórcios, estatisticamente, são comprovados que têm como causa principal a questão do endividamento de uma das partes da relação. Então, o negligenciamento da educação dos filhos, né? Nosso país sofre tanto com a baixa qualidade da educação. Também, muitas vezes, se dá em virtude do endividamento por parte do consumidor. Problemas de ordem psicológica, né? Chega-se até ao grau máximo de muitas pessoas que estão endividadas, chegam até, infelizmente, a se suicidar. Então, não é um problema que deva se deixar de lado. A aprovação desse PL, que é o PL 3515, requer urgência. E mais, o PL não é uma lei assodada que foi criada nesse momento de pandemia. Não é isso. Esse PL já vem tramitando há muitos anos. Na verdade, esse projeto de lei é de 2015, mas essa discussão já vem de muito antes. Então, é uma lei madura, é uma lei que vai alterar o CDC caso seja aprovada, e ela merece ser aprovada porque ela vai trazer inúmeros instrumentos de conciliação, de renegociação. Ontem mesmo eu assisti uma palestra online da doutora Karen Henrique, que ela é juíza de Direito do Tribunal do Rio Grande do Sul, e ela já adota, né, uma espécie, lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma espécie de procedimento visando essa conciliação entre as partes, no caso do consumidor endividado. E é preciso, então, institucionalizar, devolver esse valor à economia e, com isso, salvar a vida do consumidor, salvar a empresa. E, nesse momento de pandemia, não há um momento mais adequado para a aprovação desse projeto de lei, Yuri. Perfeito, professor. É importante a gente ressaltar aqui, né, que o superendividamento que o projeto de lei ele quer proteger, ele quer combater, na verdade, ele não é aquele endividamento feito dolosamente, aquela pessoa que é desequilibrada financeiramente, né, que às vezes acaba contraindo dívidas de propósito mesmo, com o intuito de não pagar, famigerado calote, né, professor? A lei, esse projeto de lei ele não busca abarcar essas situações. Na verdade, ele diferencia o superendividamento ativo, que é esse deliberado, com a intenção de criar dívidas, com a intenção de adquirir produtos, mesmo sabendo que não vai pagar, daquele superendividamento passivo, que é um superendividamento que é ocorrido por situações alheias à vontade da pessoa, às vezes um desemprego, uma doença na família, um acidente, que acaba desestabilizando ali as finanças da família, né? Então é muito importante que a gente tenha essa distinção para não passar a ideia errada de que esse projeto de lei, né, quer chancelar ali o calote. Não é isso, né? Inclusive, outros países já concretizaram esse modelo, como a Finlândia, a Inglaterra, a Bélgica. Então não é coisa de outro mundo, sim, porque não tem no Brasil, mas é perfeitamente aplicável, né? A gente tem um sistema judicial que recupera empresas, mas infelizmente a gente não recupera consumidores. Perfeito. Inclusive, a Pedrita e a Hanna acabaram de lembrar que a educação financeira é muito importante. O artigo 6º, inciso 2 do CDC, que prevê lá educação para o consumidor, eu considero como um dos pilares, né, das relações de consumo. É preciso fomentar a educação para o consumo.
E isso deve ser feito tanto institucionalmente, através de programas do governo, federal, estadual, municipal, mas também pela iniciativa privada, porque, afinal de contas, um consumidor mais educado, ele vai ter mais responsabilidade, ele vai ser menos endividado, para falar aqui da questão do superendividamento. Então, a educação para o consumo é extremamente relevante, é uma das bandeiras que tem que ser encaradas na relação de consumo. Como você citou muito bem, viu, Yuri? O Brasil, ele está atrasado, porque países como a Bélgica, a Inglaterra, a França, Finlândia, etc., já tem normas regulamentando o superendividamento. Então, a ideia que os consumeristas estão querendo trazer, pelo fato desse projeto de lei já ser maduro e já trazer várias reflexões que são debatidas há tempos, então, ele é um ótimo projeto de lei e merece ser aprovado. Então, é como eu comentei há pouco, né? Eu vou até compartilhar essa campanha que está sendo feita nas minhas redes sociais. Peço até que você faça isso, se você puder também, para que isso chegue ao conhecimento de mais pessoas, né? Vários países da Europa, nos Estados Unidos, já têm normas regulamentando isso e o Brasil está atrasado. Então, apesar da nossa lei, Código de Defesa do Consumidor, ser considerada uma lei moderna, né, avançada, mas nesse particular, precisamos seguir adiante. Perfeito. A professora Pedrita Dias, ela fala que a responsabilidade do fornecedor na concessão de crédito também é muito importante. E o projeto de lei, ele aponta para isso, né, professor? Ele traz o conceito de crédito consciente. O consumidor, quando ele vai adquirir ali um certo crédito, ele tem que estar, pelo projeto de lei, ele tem que estar ciente de tudo que ele vai pagar, de todas as taxas. Deve ser algo mais palpável para ele. Hoje em dia, a gente consegue um financiamento, a gente não tem muita ideia do que vai acontecer dali para frente. O projeto de lei, ele traz que essas concessões de crédito, elas devem ser ainda mais claras do que são atualmente. Isso, e aí já entra o inciso seguinte do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 6º, inciso 3, que é o direito à informação. Na medida em que muitas pessoas adquirem crédito e não são bem informadas quais são as condições de pagamento, qual será a taxa de juros. Ontem mesmo eu estava assistindo uma live, né, do professor Vitor Guglis, que ele falou que nessa era agora digital, muita gente está fazendo as operações bancárias pelo celular, pela internet, e aí um consumidor idoso, amigo do pai dele, ele foi pagar uma conta e acabou adquirindo um empréstimo pelo aplicativo do banco no celular. Então, olha a vulnerabilidade do consumidor, como é mais acentuada. Então, é preciso que haja informação clara e adequada, respeitando o artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. E nessa questão da concessão de crédito, mais importante ainda, né? Porque o consumidor não pode estar mais endividado ainda do que já está. Esse número já é alarmante, mais de 60 milhões de pessoas no país enfrentando essa questão, esse problema. Acabou de entrar aqui o Felício, meu amigo, lá de João Pessoa, na Paraíba, grande advogada, a Lisiane, também lá do TRT. Nossa audiência aqui está muito qualificada, viu, Yuris? Só pessoas do mais alto gabarito e que entendem tudo direito do consumidor. Que coisa boa, isso enriquece muito o discurso, né, professor? As pessoas Exatamente. podem aqui interagir, mandar perguntas. É sempre muito bem-vindo, pessoal. Professor, a publicidade é um tema de grande relevância para o direito do consumidor, né? E ainda mais hoje em dia, no mundo tão tecnológico, ela é ainda mais voraz, né? Com a pandemia, a gente fica muito tempo em casa e a gente fica com um aparelho celular, que é quase uma extensão do nosso corpo, mais da metade do dia, digamos assim, né? Enquanto a gente está acordado, a gente está com o celular ali por perto. Então, o consumidor, ele fica ainda mais propenso a essa publicidade, né? A todo tempo a gente vai assistir um filme no YouTube, está passando alguma coisa ali, tá nos vendendo alguma coisa. Então, o consumidor parece estar ainda mais vulnerável nesse momento, né, em relação à publicidade. O professor Dante, pessoal, ele publicou em 2017 um livro chamado Publicidade Subliminar na Internet, né, que trata muito bem desse tema. Então, por isso, ele expertise aqui sobre o assunto e ele vai nos dar alguns esclarecimentos, né? Então, professor, eu lhe pergunto, em que medida a pandemia vulnera ainda mais o consumidor em relação à publicidade? Um abraço aqui para o meu amigo Aurélio Lobão, diretor da Escola Superior da Advocacia, da ESAP, que entrou aqui também na live. Bom, esse tema realmente você tem razão, viu, Yuri?
É um tema muito caro para mim, porque é o tema que eu estudei tanto na minha tese de doutorado, lá na Universidade Federal de Pernambuco, que eu concluí em 2016, como é a temática que eu estudei no meu pós-doutorado, que eu acabei de concluir lá no Rio Grande do Sul, sob a orientação do professor Adalberto Pascoaloto. Bom, então o que acontece? Nessa pandemia, a gente observa que as pessoas estão mais em casa, né? Estão observando as matérias dos jornais, assistindo TV, se informando através do celular, da internet, enfim. E isso fez com que a publicidade, que já vinha migrando, cada vez mais se consolide nas redes sociais. Então, eu quero fazer aqui algumas distinções, algumas características da publicidade nas redes sociais. Primeiro, ela tende a aumentar o consumismo. O que é o consumismo? Primeiro eu tenho que explicar o que é consumismo. Consumismo é diferente de consumo. Consumo nada mais é do que a aquisição de produtos e serviços que nós fazemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas já o consumismo é aquela compra de bens de consumo sem a real necessidade, estimulado muitas vezes por criação de necessidades que se dão muitas por anúncios. Então, esse consumismo, que é um tema muito bem abordado por Zygmunt Bauman, sociólogo polonês que faleceu recentemente, na sua obra Vida para o Consumo, que é inclusive a obra que eu indico na bibliografia da seleção do mestrado, e outro autor também que eu indico para leitura é o Gilles Lipovetsky, que ele trata do tema do hiperconsumo. Então, é preciso a gente ter em conta que essa publicidade veiculada pelas redes sociais aumenta o consumismo. Mas por quê? Em que medida ela aumenta o consumismo? Porque a publicidade nas redes sociais, ela difere daquela publicidade tradicional comum, por alguns fatores. O primeiro deles é o que a gente chama de marketing da resposta direta e imediata. Às vezes você está transitando no seu carro, antes da pandemia, e aí se depara com um outdoor, você compra uma revista, um jornal, enfim, ou até mesmo na televisão. Você absorve aquele anúncio e para adquirir um determinado bem, você vai ter que se dirigir a uma loja, enfim, essa é a publicidade tradicional. Na internet, sobretudo nas redes sociais, é diferente. Quando você se depara com um determinado anúncio, quando você abre seu Instagram, Facebook, etc., você com apenas um clique, você pode adquirir um determinado bem de consumo, determinado serviço. Então, esse marketing da resposta direta e imediata faz com que aumente a chamada compra por impulso. E isso vai elevar o consumismo. Além disso, outra característica que a publicidade nas redes sociais diferencia-se da publicidade tradicional é que há um baixo custo de investimento. Basta a gente comparar, por exemplo, um anúncio no intervalo do Jornal Nacional, que custa milhões de reais. Já um anúncio por meio da internet ou de uma rede social, ela tem um custo ínfimo comparado ao resultado que se pode oferir daquele anúncio. Outra questão relevante, que difere a publicidade nas redes sociais da publicidade tradicional, é a chamada publicidade direcionada. Quantas vezes, Yuri, você não já se deparou assim, você vou comprar uma passagem para viajar nas férias lá para Gramado. E aí você pesquisa ali no Google rapidamente, quando espera uns 2 ou 3 dias, você abre seu Facebook, seu Instagram, tá lá uma série de anúncios. Meu Deus, ele estava adivinhando, disse que tinha uma passagem mais barata, uma hospedagem, mas ele não está adivinhando. Aquilo ali, aquela publicidade direcionada, é friamente calculada. Então, através dos cookies, que são uma espécie de rastro que você deixa ao navegar pela internet, o fornecedor, as empresas, os anunciantes, conseguem direcionar aquela publicidade para você, especificamente. Então, isso tem uma eficácia muito maior. E outro aspecto, só para finalizar essa diferenciação, é a questão da privacidade, né? Porque a publicidade nas redes sociais, ela acaba violando a privacidade dos consumidores. Então, isso é outra questão que o direito tem o dever de enfrentar, né? O direito tem que enfrentar essa questão da violação da privacidade. Inclusive, nos Estados Unidos, né, o Mark Zuckerberg, né, dono do Facebook, Instagram, ele foi chamado para responder sobre essa questão da violação dos dados dos consumidores, lá no Congresso americano. Então, essa é outra questão relevante que a gente tem que estar atento, né? Indico até um filme que tem no Netflix, que chama Privacidade Hackeada. Ele fala de como esses dados que são capturados dos usuários na internet, eles são utilizados pelas empresas para direcionar
anúncios publicitários, mas também influenciaram, inclusive, na eleição norte-americana. Então, é importante a gente ter essa noção e estar sempre atento para não cair nessas armadilhas, né, que a publicidade nas redes sociais acaba colocando na nossa frente. Perfeito, perfeito. Professor, o isolamento social, né, tem feito as pessoas reduzirem a sua renda, então, a todo momento nas notícias, nos jornais, aparece o tema da revisão contratual, isso nunca esteve tão em voga. Então, existe uma preocupação muito grande, né, de que as pessoas estejam se aproveitando desse momento, né, como uma forma de oportunismo contratual para que consiga ali pegar suas dívidas e readequá-las, mesmo algumas pessoas que não estão realmente em condição precária financeiramente falando, que não foram atingidas pela crise, e até em relação às suas relações de consumo, que também não foram impactadas por ela, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu vou falar do senhor, professor, pode ser? O senhor é um servidor público, certo? Até o momento, pelo menos que eu saiba, né? Até o atual momento, o senhor não teve nenhuma redução salarial, correto ou errado? Correto. Perfeito. E o É senhor, porque servidor público ganha muito pouco, não pode ter redução, não. É verdade. Ainda mais os professores, né? Vamos Ainda lá. mais professor. Aí Mas é o primo pobre. um professor do seu escalão não pode reclamar, não. O senhor está bem, professor. O senhor está bem, certeza. Vamos lá. Então, certeza que o senhor tem um contrato aí de consumo de internet, certo? O senhor tem um contrato de internet, está fazendo essa live com ele. E mais do que nunca você precisou dele. E a pandemia acabou não alterando essa dinâmica contratual, né? A prestação e a contraprestação aí não ficou nem um pouco atingida ainda, né? Então, o que o senhor tem a dizer sobre as consequências jurídicas da pandemia nos contratos de prestação continuada, né? Os contratos de telefonia, contratos de internet, etc., que não foram realmente atingidos, né? O consumidor ele teria o direito, mesmo que esse contrato não seja atingido em cheio pela pandemia, mesmo que ele esteja com a condição financeira ok, ele vai poder rever esse contrato, né? Fale um pouco sobre o oportunismo contratual para a gente. Bom, a questão do oportunismo contratual é que muitos autores e juízes vêm adotando essa ideia de que é preciso ter em mente que as partes não podem se valer da pandemia, né, que é esse momento excepcional, para querer levar vantagem em alguma revisão do contrato. Se, por exemplo, essa pandemia não tiver afetado especificamente aquela relação de consumo. Mas essa ideia de evitar o oportunismo contratual, na verdade, a gente já até explicitou no início da live, né, Yuri, que a gente comentou que o que deve haver nesse momento é cautela, bom senso, respeito à boa-fé objetiva. Você, inclusive, explicitou muito bem, né? Deve haver a busca da negociação extrajudicial, que, na verdade, eu acho que é o futuro, né? O futuro das relações jurídicas, de uma maneira geral, não só de consumo, é a busca da resolutividade, não através do Poder Judiciário, mas sim através de mecanismos extrajudiciais. Então, é preciso buscar o acordo e não se valer desse momento excepcional para ter uma vantagem. Então, é essa a ideia do oportunismo contratual que alguns autores, alguns pesquisadores, juristas estão comentando, que o consumidor ele não pode se valer da pandemia para querer revisar um contrato que não foi afetado. Em resumo, é isso. Então, a revisão ela deve se dar nos contratos que foram afetados pela pandemia, como por exemplo, a questão dos serviços turísticos, né? Que realmente estão sofrendo bastante problema. Inclusive, eu mesmo estou tendo um problema pessoal para a questão do cancelamento de uma viagem. Na verdade, uma verdadeira saga, né? Hercúlea, que o consumidor sofre. O consumidor não tem esse aparato todo que a grande empresa tem, que no caso é a CVC, e aí acaba que ele não consegue resolver. Então, como você falou muito bem, e eu reforço, existem várias alternativas antes de chegar ao momento da via judicial. O consumidor pode procurar o PROCON, que inclusive está funcionando aqui no Piauí, né, por meio da internet, plataformas online, né, pode procurar o consumidor.gov, que é aquela plataforma do governo federal,
também que tenha essa intenção de fazer o acordo entre as partes, o portal Reclame Aqui, enfim, tem uma série de mecanismos que ele deve procurar, inclusive a própria empresa, né, os SACs, que são os serviços de atendimento ao consumidor das empresas, antes de buscar solucionar a questão na via judicial. Essa é a ideia. E é muito importante também o trabalho do magistrado nesse momento, né, professor? Ele não pode se fechar para as exceções, né? Ah, tem muito oportunismo, tem muita gente querendo se valer do judiciário aqui para rever esse contrato e para levar vantagem. Isso vai exigir, na verdade, dele um trabalho muito maior, muito mais investigativo, assim, uma análise mais detida dos fatos, para saber em que caso aquele consumidor ele se enquadra. Ele não pode simplesmente fechar a porta, né, e levar em conta uma situação de oportunismo que não pode ser generalizada, não é isso? Exatamente. Como a Hanna está comentando, né, a mediação é importante nesse momento. Acho que foi o Gilvan comentou, mas a negociação extrajudicial quebra o advogado. Não, pelo contrário. O advogado tem que ser chamado para intervir, né, também na negociação extrajudicial. Nós temos que tirar essa ideia que foi colocada na cabeça da gente, a cultura de que o advogado tem que resolver a questão na justiça. Não, você pode contratar o advogado e ele resolver extrajudicialmente, né? Isso, como eu disse, na minha visão, é o futuro, a mediação, a arbitragem. Inclusive, hoje mesmo um colega, professor da Universidade de Brasília, o professor João Pedro, me mandou um e-book, que é um livro que ele escreveu sobre a arbitragem nas relações de consumo, né, que tem até uma discussão, né, se é cabível ou não, por conta dos direitos disponíveis, né, mas ele escreveu uma obra só para tratar dessa temática, né. Então, a arbitragem, a mediação, a conciliação, não, esses são mecanismos extrajudiciais que têm que ser utilizados para resolver as questões, sobretudo essas questões, como as questões de consumo, né, que tem essa complexidade, por vezes, que não tão grande, como, por exemplo, a questão de um inventário, uma questão ambiental, uma questão de consumo, você, utilizando um mecanismo extrajudicial, talvez você consiga resultados mais rápidos. Professor, a gente está se aproximando aqui do final, né? A gente tem 1 hora de live, a gente tem mais 8 minutos, mas acho que será que dá para a gente abordar mais um tema? Dá sim, a gente ficou de falar, eu prometi no início da live, sobre a elevação abusiva dos preços, né? A gente pode falar sobre isso. Perfeito. Então, um tema que está na ordem do dia, né? A grande procura por máscaras, álcool gel, oxímetro, que é aquele aparelho que mede a saturação, né? Tem feito com que algumas farmácias, supermercados elevem os preços ao bel prazer, né? Então, eu queria lhe perguntar, professor, se a lei da oferta e da procura, ela é absoluta, né? E se essas farmácias, supermercados, elas podem realmente fazer isso, né? Bom, realmente, assim, eu até estou observando, fui até comprar um álcool gel recentemente, parece que o preço agora está voltando ao normal, mas, sobretudo nas primeiras semanas após o início da pandemia, né? Lá no mês de março, até o mês de abril, houve uma elevação abusiva, né? Do preço dos produtos, álcool gel, luvas, máscara, etc. Então, o que acontece? O artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor diz que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços elevar sem justa causa o preço, né, de bens de consumo. E também o artigo 39, inciso 5, diz que é vedado ao fornecedor exigir do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Então, o que acontece aqui, em resumo? A lei da oferta e da procura, ela vale realmente para tempos normais, condições normais de temperatura e pressão. Então, se o Yuri, que é uma pessoa muito viajada, né, decide passar as férias dele lá em Cancún e vai se hospedar no hotel 5 estrelas, né, tudo pago pelo Cabaleiro e Rocha, né, pelo escritório lá, então ele decide se hospedar no hotel 5 estrelas, ele não pode querer que o valor de uma diária seja o mesmo valor de uma pousada que ele vai alugar ali em Timon. Você mora em Timon, né, Yuri? Moro em Timon. Pois é. Então, essa é a lei da oferta e da procura. Você não vai para um bar, né, da esquina achando que vai pagar o mesmo valor de um restaurante 5 estrelas em Teresina. Então, essa é a lei da oferta e da procura. Já nos tempos de pandemia, que é essa situação excepcional que nós estamos vivendo agora, o que acontece é que o fornecedor ele não pode se valer desse momento excepcional para se aproveitar e elevar excessivamente o preço. Porque, nesse caso, há o que a gente chama de abuso de direito e viola o artigo 39 do CDC, que é o artigo que fala das práticas abusivas. Além de violar também o artigo 187, né, do Código Civil,
que é a chamada cláusula geral de abuso de direito. Então, o fornecedor ele não pode se aproveitar desses momentos excepcionais para elevar o preço e se aproveitar do consumidor. Isso fere, inclusive, a eticidade, que é um dos valores maiores, né, do direito privado do Código Civil brasileiro. Então, essa é a ideia que a gente tem que passar nesse momento abusivo, nessa questão da elevação abusiva dos preços. Perfeito, professor. A gente não está realmente, quando a gente precisa de máscara, de álcool gel para viver, a gente não está numa condição de livre mercado, a gente está quase que coagido a comprar esses produtos, porque a gente depende disso para viver, né? Então, por isso a saúde, né? A saúde da gente. Claro, então não tem como a gente falar em liberdade em situações emergenciais como essa, não é? Agora, outra pergunta, a gente tem mais 4 minutos. O supermercado e farmácia, ele pode limitar a quantidade de álcool em gel e de máscaras, será? Ele pode fazer isso? Na verdade, como nós estamos vivendo esse momento excepcional, né, de pandemia, a limitação, ela é admitida. E qual é o argumento para isso? É porque o direito do consumidor, ele é um direito coletivo, solidário por sua própria natureza. Essa é a natureza ontológica da matéria direito do consumidor. Então, portanto, caso seja uma limitação razoável, por exemplo, determinada farmácia X decide vender no máximo 3 litros de álcool gel, no máximo 5 máscaras para cada consumidor, isso é uma limitação razoável, desde que isso seja informado. As lojas têm que colocar cartazes, têm que informar nas suas redes sociais, olha, luvas e máscaras serão vendidas no máximo 5 unidades para cada consumidor. Então, isso tem que ser previamente informado, por respeito ao artigo 6º, inciso 3, que é o direito à informação, e é um direito muito caro ao consumidor. Perfeito, professor, perfeito. E, professor, já que a gente está aqui entrando nos finalmente, né? Eu queria agradecer aqui a sua presença, tá certo? Por ter aceitado o nosso convite. Agradecer às pessoas que disponibilizaram um pouco do tempo delas também. O tempo é um bem tão precioso, né? Para estarem aqui com a gente, aprendendo, né? Com um pouco dos seus ensinamentos, né? Eu tenho certeza que foi um momento muito enriquecedor para todo mundo. Para mim foi estar com o senhor de novo, foi um grande prazer, né? E espero que logo, logo tudo isso passe e a gente possa estar juntos da maneira que a gente fazia antigamente, né? Na moda antiga, se encontrando, se abraçando, apertando a mão, com todo o calor de sempre, né, professor? Eu queria agradecer demais o convite, viu, Yuri? Dizer que foi um prazer, uma honra aqui estar debatendo com você. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui na live, contribuíram com comentários muito interessantes, relevantes, como eu mencionei há pouco, né? Todos muito engajados nessa matéria do consumidor. E você abriu a live muito bem, utilizando o discurso de John Kennedy, né? Todos nós somos consumidores em algum momento de nossas vidas. Esse foi o discurso histórico feito em 1962, 15 de março de 1962, por isso que até hoje, o dia 15 de março, é considerado o Dia Mundial do Consumidor. Então, como mensagem final, eu deixo essa ideia de que é preciso valorizar, né, o consumidor e é preciso adotar práticas de educação para o consumo. Só assim nós vamos crescer como sociedade. Perfeito, professor. Um abraço a todos. Eu vou deixar a live salva para quem quiser assistir posteriormente. E foi um prazer imenso estar aqui com o senhor, tá certo? Grande abraço, Yuri. Tudo de bom. Um abraço, valeu. Até mais, pessoal. Até mais.